Pessoal, estamos de volta e vamos iniciar a nossa aula 2 sobre fármacos antipertensivos. Estamos discutindo pontualmente sobre os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona no contexto, então, dos grupos IECA e BRA, né? Os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores receptores de angiotensina. Então, nós paramos aí na discussão em relação aos IECA, abordando sobre os principais efeitos adversos, reações adversas, no qual a tosse seca consiste em uma das principais reações adversas com o uso desses fármacos. E isso não é dose dependente, tá, pessoal? O paciente ele pode apresentar a manifestação clínica de tosse seca mesmo com a dose mais baixa, por exemplo, dos IECA, tá? E a tosse ela tende a cessar quando há interrupção do fármaco, a retirada do fármaco, né? Não a retirada, a substituição da classe, do grupo, por outro grupo de antipertensivos que não causam essa reação adversa, tá certo? Bom, então vamos lá, vou voltar aqui para a nossa aula em PowerPoint. Então, aqui que nós paramos, certo? Tosse seca. Lembrando, é uma manifestação que ocorre em muitos pacientes usuários de IECA. A tosse é seca, ou seja, ela não é produtiva, é uma tosse tipo alérgica, né? É a principal característica. E a tosse cessa quando há a interrupção do uso do fármaco. É óbvio que o paciente portador de hipertensão diagnosticado, ele não pode interromper por conta própria o fármaco, né? E nem o médico vai interromper também o IECA, esperar o quadro de tosse passar para depois estipular uma outra terapêutica, né? Uma outra classe, um outro grupo farmacológico. Ele já vai substituir por outro grupo e com o passar do tempo essa tosse vai cessando, tá certo? Mas é uma questão que, caso ocorra, isso impacta em uma baixa adesão, né, do paciente. E outra, se nós não estivermos bem informados de que essa reação adversa é uma reação adversa comum em usuários de IECA em tratamento da hipertensão, esse paciente ele pode começar a fazer o uso de fármacos antitussígenos sem necessidade, né? Ele vai se bombardear aí de xaropes antitussígenos e de outras drogas, teoricamente sem necessidade, porque a fonte da tosse seca é o antipertensivo IECA que está sendo utilizado. Então basta esse paciente ser orientado adequadamente, procurar o seu clínico provedor cardiologista, principalmente, para que esse possa fazer a substituição ali do grupo farmacológico, tá? Bom, então vamos lá. Além dos IECA inibirem a enzima conversora de angiotensina, eles também são capazes de inibir a degradação, a hidrólise de alguns mediadores, algumas moléculas mediadoras aí químicas, como a bradicinina, tá? E essas moléculas estão envolvidas no reflexo ali da tosse, tá certo? Então, além de bloquear a ECA, impedindo a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, os fármacos também, por bloquear a ECA, eles vão impedir a degradação de substâncias, né, de moléculas mediadoras químicas, sinalizadoras como bradicinina, né, formando então peptídeos inativos e e acabando por desencadear esses reflexos de tosse mediados pela integridade dessas moléculas como bradicinina. Então a bradicinina é a principal. No próximo slide eu tenho um mecanismo aqui mais detalhado para vocês. Veja bem. Então, em relação principalmente à bradicinina, que é um peptídeo muito importante, que faz parte do grupo de sinalizadores mediadores químicos,
né, inclusive envolvidos até no processo inflamatório, tá? Todos os inibidores de ECA são capazes de aumentar a concentração de bradicinina. Por quê? Porque a ECA também é responsável pela degradação de bradicinina em produtos inativos, ou seja, em peptídeos inativos. Então, se eu bloqueio a ECA, eu também bloqueio a degradação da bradicinina pela ECA. Então, eu aumento a concentração de bradicinina. O aumento da concentração de bradicinina pode levar a diversas consequências pelas quais vocês estão visualizando aqui. Uma delas é estimulação dos receptores de bradicinina do tipo 2, né, os receptores B2, claro, e ativação da fosfolipase A2. Quando a ativação da fosfolipase A2, quem é a fosfolipase A2, pessoal? A fosfolipase A2 é aquela enzima que utiliza fosfolipídios como substrato e produz o ácido araquidônico, certo? E quando a gente produz o ácido araquidônico ele é um substrato para várias enzimas que estão envolvidas na síntese dos eicosanoides, né? Na síntese dos principais mediadores químicos do processo inflamatório. Lembrando, leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos, né? Então, formando aí principalmente prostaglandinas e tromboxanos, isso leva a uma hiperatividade das vias aéreas superiores, levando então a tosse, ok? Além disso, a própria estimulação dos receptores de B2, né, dos receptores B2, receptores de bradicinina 2, pelo aumento da concentração de bradicinina, pode ativar também um outro tipo de fosfolipase, que é a fosfolipase C, que está envolvida em vias de sinalização celular mediado por receptores, por exemplo, acoplase à proteína G. Isso estimula a degranulação de vesículas contendo histamina presentes aí nos mastócitos, que são as nossas células fagocitárias presentes no tecido. Isso promove a liberação de histamina e a liberação de histamina promove a hiperatividade das vias aéreas superiores. A gente estudou sobre dor e inflamação e os fármacos anti-inflamatórios e também os fármacos antihistamínicos, né? Nós vimos a importância da histamina aqui nessas questões alérgicas, né? de hipersensibilidade, enfim. E, por fim, o aumento da bradicinina também promove a liberação de um mediador químico muito importante, né? Envolvido nos mecanismos de dor e inflamação, que é a substância P, envolvida até com fibras aferentes primárias aí, do tipo C, né? Isso promove o desencadear dos mecanismos de inflamação neurogênica que acabam também desencadeando a hiperatividade das vias aéreas superiores e produzindo, então, provocando a tosse. Então, veja que são várias vias aqui no qual a bradicinina vai mediar e vai estimular a tosse por aumentar a sua concentração, ou seja, ela deveria estar degradada, formando peptídeos inativos, e ela é degradada pela ECA, mas como a ECA está inibida pelos fármacos, né, isso aumenta a sua concentração e há todo o disparo dessa via de sinalização que culmina na tosse. Lembrando, a tosse cessa quando o fármaco é retirado, né, quando os fármacos param de ser administrados aí pelos pacientes, tá? Mas, claro, o paciente ele tem que parar de administrar o fármaco e tem que entrar uma outra classe aí no lugar para cobrir a questão da hipertensão arterial do paciente. Ok, pessoal? Então tá aí o mecanismo pelo qual a tosse seca se desenvolve em usuários de IECA. Bom, então vamos aí para os BRAs, ou BRA, ou ARA, né? Melhor dizendo, que são os bloqueadores de receptores de angiotensina, principalmente os receptores de angiotensina 2, que são também chamados de receptores AT1, tá? Então, eles também podem ser denominados antagonistas de receptores de angiotensina ou bloqueadores de receptores de angiotensina. Por isso que eu falei ARA ou BRA, né? Certo? Eles têm uma eficácia clínica semelhante aos IECA e aí tem alguns representantes. O principal representante é a losartana, tá? Ou losartan, ok?
Nós temos outros representantes, como a candesartana, valsartana, são fármacos muito utilizados, mas o que é mais utilizado, de fato, é a losartana potássica, né, no sal de potássio, tá? Geralmente esses fármacos, eles estão prescritos aí em monoterapia, mais em monoterapia do que combinado, mas eles podem ser combinados, por exemplo, com diuréticos também, né, por exemplo, certo? Mas qual que é a função destes fármacos? A função deles é bloquear os receptores sensíveis à angiotensina 2, principalmente, exercendo um efeito antagonista, impedindo então que a angiotensina 2 forme um complexo estável funcional com seu receptor e medie todos aqueles processos, aquelas vias que nós verificamos na aula 1, né, que vão culminar em aumento do débito cardíaco, aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Tá certo? Então, aí é uma característica importante. Os principais efeitos adversos são hipotensão e hipercalemia. Também não é indicado o uso desses fármacos em gestantes ou aquelas mulheres que estão em fase de amamentação. Tá? Na verdade, o antipertensivo mais seguro para gestantes e lactantes é a metildopa. Nós vamos discutir sobre a metildopa, que é o antipertensivo mais seguro nesses casos específicos aqui, tá certo? Então tá aí, ó, algumas associações destas drogas, dos BRA, com diurético, por exemplo, né, que é muito utilizado a associação com diurético também em terapia combinada. Beleza? Um detalhe importante em relação aos antagonistas dos receptores de angiotensina. Existe uma associação, inclusive a gente sabe que no programa Aqui Tem Farmácia Popular, esses tipos de medicamentos, né, antipertensivos, antidiabéticos orais, a própria insulina, hipolipemiantes como as estatinas, né, são distribuídos, na verdade, distribuídos gratuitamente, né, com a apresentação da prescrição medicamentosa. Né, esses programas, principalmente o programa Aqui Tem Farmácia Popular, no qual utiliza redes privadas para facilitar o acesso aos medicamentos para aquelas populações que necessitam da gratuidade desses tratamentos, né? Bom, e a gente observa, às vezes, na farmácia que... Deixa eu voltar aqui, pessoal, para a gente discutir isso cara a cara. Então, vamos lá. A gente percebe, pessoas que trabalham em drogarias, alguns de vocês trabalham em drogarias, provavelmente já receberam esse tipo de prescrição. Então, a gente recebe lá na drogaria uma prescrição de um médico solicitando lá enalapril 10 miligramas, né, tomar um comprimido de 12 em 12 horas, né, estou só dando um exemplo. E também na mesma prescrição, losartana potássica, sei lá, de 50 miligramas, tomar um comprimido ao dia, ou um comprimido de 12 em 12 também. Então veja bem, associa-se um BRA, que é um bloqueador do receptor de angiotensina 2, principalmente, com um IECA, que é um inibidor da enzima de conversão de angiotensina. Certo? Quando nós vamos lá na drogaria registrar a dispensação pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular, porque tem que liberar para o paciente, etc, etc, essas questões burocráticas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, a gente percebe que o próprio sistema do programa Aqui Tem Farmácia Popular, ele impede a dispensação desses dois fármacos em uma mesma prescrição, né? Então a gente consegue observar isso, o próprio sistema apresenta uma mensagem mais ou menos assim, associação incompatível, né? Medicamentos incompatíveis, enfim, não sei qual é a mensagem ao certo, mas de fato bloqueio. Qual que é a lógica disso, pessoal? Vamos lá, vamos entender a lógica no contexto da farmacodinâmica, do mecanismo de ação. Se eu tenho um fármaco
classificado como inibidor de enzima conversora de angiotensina, ou seja, esse fármaco vai bloquear uma enzima responsável pela conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, impedindo então a formação desse peptídeo, que é um potente vasoconstritor e molécula sinalizadora para diversos outros processos, que vão culminar no aumento do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, que nós já vimos sobre isso, né? Aí eu já faço uso de um fármaco, de uma classe que impede a formação da angiotensina 2 por bloqueio da enzima que converte anjo 1 em anjo 2, que é a ECA. Esses fármacos são os IECA. Exemplo, enalapril, captopril, que são os mais prescritos, e o lisinopril também. Certo? Aí, juntamente com esse fármaco, eu ainda faço uso de um outro grupo farmacológico, que são bloqueadores dos receptores de angiotensina, principalmente angiotensina 2, como, por exemplo, losartano. Né? Qual é a lógica de eu utilizar um fármaco no qual eu vou impedir a formação do modulador endógeno, que no caso é a angiotensina 2, com um que vai bloquear o receptor desse modulador endógeno, que é o caso dos bloqueadores receptores de angiotensina, como losartano. Então, não tem sentido a utilização de um IECA com um bloqueador de receptor de angiotensina, porque há incompatibilidade mesmo. Né? Eles atuam na mesma via, apesar de serem alvos distintos. Quando eu falo alvos distintos, é que os IECA bloqueiam a enzima. Né? E os antagonistas receptores de angiotensina 2 bloqueiam o receptor, né, específico para a angiotensina 2. Então, se eu impeço a formação de anjo 2 bloqueando a enzima, para que eu vou bloquear o receptor de anjo 2 se eu vou ter uma concentração muito baixa de anjo 2 que nem vai conseguir mediar os processos que lhe cabem, né, para aumentar a pressão arterial. Então, esse impedimento que o sistema faz para a dispensação desses fármacos, existe uma lógica. Né? Então, espero que vocês tenham compreendido isso. Né? Enfim, ok? Então, essa é a ideia. Então, não utilize esse tipo de associação devido à incompatibilidade mesmo. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para a nossa aula. Certo, pessoal? Seguinte, gente. Vamos parar por aqui, então. Eu falei que eu ia voltar para a aula, mas vamos parar por aqui, porque nós já estamos com um tempo de aula maior do que 15 minutos, então eu estou me propondo a fazer aulas aí de 15, no máximo 20 minutos, para que não fique tão cansativo para vocês e que a gente possa aproveitar o máximo possível aí, para que ela fique mais dinâmica. Certo? Espero que vocês tenham aproveitado. Aí embaixo, novamente, vou reforçar, tem todos os meus contatos aqui embaixo no vídeo, certo? O meu canal lá no YouTube, meu contato de WhatsApp, meu e-mail e minha página lá no Instagram. Vocês podem entrar em contato comigo por qualquer um desses canais. Claro que lá na minha página, no meu canal do YouTube, eu estou postando as aulas e vocês terão acesso às aulas, certo? E falando do Instagram, de novo, nos sigam lá na nossa página, tá? No Instagram do Núcleo de Práticas Clínicas Farmacêuticas, um projeto super importante para nós, a gente sabe disso, vocês sabem disso, vocês eventualmente também vão participar, né, caso tenham interesse, e convide as outras pessoas, pessoal, divulga para todo mundo, tá? Estou pedindo isso para todos os meus amigos, familiares, alunos, enfim, tá certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado, bons estudos e até uma próxima videoaula. Tchau!